noite. Boa noite. Paz do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Isso é uma coisa que às vezes nós falamos assim: Deus é bom. Toda vez fala que Deus é bom, mas nós precisamos declarar em todo tempo que o nosso Deus é bom. Não importa o que nós estamos vivendo, não importa o que nós estamos passando, nós precisamos crer que Deus é fiel e que Ele é o quê? Olha para o irmão do teu lado, fala para ele, fala: Deus é bom. Glória a Deus, Ele é fiel e maravilhoso. Se é que você abrisse a tua Bíblia no livro de Josué, mantenha o teu livro, a Bíblia aberta em Josué, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 6, e mantenha ele aberto. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa noite: qual é o tamanho da sua promessa? Qual é o tamanho da sua promessa? Você já se perguntou isso? Qual é o tamanho da promessa que Deus fez para mim? O que Deus prometeu para mim? E quanto tempo está demorando? Quando será que vai acontecer? E nós vamos falar sobre um homem que ele chama a atenção, ele nos chama a atenção por ele ter acreditado, por ele ter se mantido firme, enquanto muitos outros menosprezaram, desacreditaram da promessa que Deus tinha. Ele permaneceu até o fim, fiel a Deus, acreditando que a promessa de Deus ia se cumprir. E eu quero declarar isso sobre a tua vida: a promessa que Deus fez, ela vai se cumprir na tua vida. Será que você crê nisso, meu irmão? Nós precisamos nos manter firmes. E essa é uma história sobre um homem, sobre Caleb, um homem que se manteve firme, e um homem que compreendeu o que Deus tinha para ele, que existe um tempo, sabia do tamanho da promessa que Deus tinha para ele, e o mais importante, ele jamais esqueceu da promessa. Quem se esqueceu das promessas que Deus fez? Graças a Deus, ninguém, né? Mas nós precisamos saber, nós precisamos trazer à tona, lembrar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Leia comigo no versículo 6, 14, versículo 6. Amém? Você achou? Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Amém? Então, o povo estava caminhando pelo deserto, sobre uma promessa que Deus tinha feito para eles, e se passaram anos. Quem está acompanhando a história de Moisés na novela? Eu estou pegando agora esses dias, porque chega da escola e é meio tarde, mas amanhã é feriado. Amanhã se liga lá que amanhã é o dia da 10ª praga, e é amanhã que Deus prova que só existe um Deus. Só existe um Deus. E aquela história continua por muito tempo depois, porque ali eles estavam caminhando no deserto. Se passaram anos, muitos anos. Moisés tinha feito uma promessa para Caleb, de uma terra, de certa terra, que ele abençoaria, que ele daria para Caleb. E isso se fazia, volto a comentar novamente, muitos anos.
Quando eles saíram daquele lugar, Caleb ele tinha por volta de 40 anos. 40 anos. E quando ele chega até Josué e fala isso, ele já está na idade de 85 anos. Quanto tempo se passou? Eu ouvi bem baixinho alguém falar aí, quanto tempo? Oh, que beleza, matemática. 45 anos. Aí eu volto a te perguntar, eu volto a fazer outra pergunta. Quanto tempo está demorando a sua promessa? Quanto tempo está demorando a sua promessa? Olha para o irmão que está do seu lado, pergunta para ele, fala: qual é a lembrança da tua promessa? A lembrança desse homem era algo grande, era algo que Deus tinha prometido para ele, que Moisés tinha prometido para ele. Mas muitos que caminharam durante anos pelo deserto, talvez o irmão que esteja do seu lado, muitos que caminharam durante anos no deserto, menosprezaram a promessa, desistiram da promessa, pararam no meio do caminho. Mas esse homem, mesmo 45 anos, ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu. A tua promessa será do tamanho da tua lembrança, meu irmão. Guarde isso no teu coração. A tua promessa será o tamanho da tua lembrança. Quantos anos que você já se converteu? Quantos anos que Deus te fez uma promessa? E tem pessoas que já se esqueceram o que Deus tinha prometido há pouco tempo atrás. Nós vamos fazer as campanhas da igreja e tem pessoas que ao menos lembram o que foi colocado na campanha de Daniel de 3, 4 anos atrás. E eu imagino aquele homem passando seus dias caminhando, mas ele sabia que uma hora ela ia chegar, uma hora ia acontecer. E eu pergunto, será que você se perdeu no meio do deserto? Será que você menosprezou a promessa que Deus fez para você? Será que você se esqueceu da promessa que Deus fez para você? Não esqueça, meu irmão. O primeiro princípio é que nós jamais nos esquecemos daquilo que Deus nos prometeu, porque esquecer algo que é de Deus é desistir, é não dar valor, é dizer, olha, talvez vai acontecer, eu vou, sabe, deixa a vida me levar. Mas nós precisamos que Deus leve as nossas vidas. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, faça outra pergunta para ele, fala assim: tu te lembras qual foi a promessa que Deus fez sobre a tua família? Qual foi a promessa que Deus fez sobre a tua família? Eu não sei, mas eu creio nas promessas que Deus fez para mim. Deus fez uma promessa para mim que toda a minha família estaria na casa do Senhor, desde primos, de primos de segundo grau, e isso, daquilo, e nós estamos orando e Deus está cumprindo. O que Deus te prometeu? O que Deus te prometeu? Olha o que diz aqui, Deuteronômio 24, 18, você não precisa abrir, a Ana Franciele vai colocar ali, Deuteronômios 24, 18, aqui, ó, esse negócio é difícil, ó, por causa disso, ó. A tua promessa será do tamanho da tua lembrança, da tua lembrança. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Lembrar-te-ás. Sabe o que acontece, meu irmão? Quem foi liberto aqui das mãos de Satanás? Olha as mãos levantadas, meu irmão. Levante as suas mãos e creia nisso. Quem foi liberto do mundo? Quem foi liberto do pecado? Então você é livre. Amém? Nós somos livres. E assim era o povo que também estava no Egito, um povo que estava acorrentado,
preso, acorrentado e preso. E você sabe qual é o mais interessante, meu irmão? Sabe qual é o mais interessante que eu estava lendo esses dias na palavra? Que a Bíblia fala que no dia exato que se completaram 430 anos, o povo saiu do Egito. No dia que se completou 430 anos que o povo estava no Egito, eles foram libertos e foram embora. Sabe o que significa isso, meu irmão? Você sabe o que significa isso? Que a tua vitória tem dia e hora marcada. A tua vitória tem dia e hora marcada. E quando chegar a hora, Deus vai fazer o milagre acontecer. Este povo estava clamando, este povo estava buscando a Deus durante muitos anos também. Mas no dia exato que Deus determinou, chegou o dia. Não tem ninguém que impeça, ninguém pode impedir. Mas muitas pessoas foram libertas das mãos do inimigo também, das mãos de Satanás. Mas ainda assim vivem acorrentadas. Eu não consigo romper, eu não consigo crescer, eu não consigo avançar. Nós estamos em que ano? 2015, o ano das grandes conquistas. É um ano que nós devemos ir para frente. E tem gente que parece que só a barriga que foi para... Graças a Deus hoje eu coloquei essa camisa aqui, ela não estava apertada. Nós estamos andando o projeto agora de bicicleta, andar, né, Mário? Mas tem gente que está terminando 2015 e a única coisa que foi para frente foi a barriga. Não foi nada para frente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz para nós nos lembrarmos que nós fomos libertos da onde nós estávamos escravizados. Mas nós ainda, algumas pessoas ainda se mantêm presas e não acreditam na promessa. O povo no Egito foi liberto, mas o povo caminhava e menosprezava a palavra de Deus que tinha libertado o povo. Levante as suas mãos comigo e diga assim: Jesus me libertou e eu posso crer na promessa que Ele fez para mim. Glória a Deus. Nós somos livres. E esquecer dessa liberdade é menosprezar a promessa de Deus. Desistir da promessa é esquecê-la. Crer, fé, permanecer, por mais que o tempo passe, é olhar e lembrar: um dia eu estava preso, eu estava limitado, mas Jesus me libertou. Em Josué 1,13 diz assim: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus dá descanso e vos dá esta terra. O Senhor te dá descanso e Ele te dará essa terra, Ele te dará essa promessa. O Senhor irá cumprir a promessa na tua vida. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Deixa eu abaixar aqui. Vamos ler o versículo 7 novamente. Versículo 7 diz assim: 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Amém? Então a palavra de Deus diz que Caleb, ele tinha que idade? 40 anos. E Deus mandou que e Moisés mandou que alguns homens fossem até a terra espiar a terra. Quantos de nós estamos espiando essa terra aqui neste dia? Quantos de nós que nos levantamos para orar, buscar, clamar, e Deus nos mostra no horizonte a promessa que Ele tem para as nossas vidas? E daqueles 12 homens, apenas 2 homens falaram: olha, tem gigante, tem isso, tem aquilo, tem fortaleza. Olha ele aqui de novo. Tem fortaleza, tem muralha, mas aquele que está em mim é maior do que... Diga novamente essa palavra, profetiza, fala: aquele que está em mim é maior
do que o que está no mundo. Glória a Deus. Deus é maior do que todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas. E é interessante que um homem de 40 anos, que já não era muito jovem, que foi espiar essa terra. Existem jovens aqui, pessoas de meia idade, pessoas já com outra idade um pouco mais avançada, mas mesmo assim ainda, Jesus amado, mesmo assim ainda crendo na promessa, acreditando na promessa. E por mais que o tempo avance, meu irmão, a única forma de nós nos mantermos firmes na promessa, assim como Caleb se manteve firme nessa promessa, é ter um relacionamento íntimo com Deus. É ter um relacionamento íntimo com Deus. Diga assim comigo: eu preciso ter um relacionamento íntimo com Deus. Sabe por que eu falo isso? Porque o nosso Deus é um Deus que cura. Amém? Amém. O nosso Deus é um Deus que liberta. O nosso Deus é um Deus de prosperidade. Glória a Deus, Ele faz todas essas coisas. A palavra de Deus diz que o justo viverá, e mais do que nunca nós vamos precisar viver isso nessa época, porque a coisa está ficando feia a cada dia que passa. Mas ontem uma pessoa olhou para mim e falou assim: meu irmão, nós que somos justos, temos que confiar em Deus, e nós temos que acreditar em Deus, que Deus vai suprir. A palavra de Deus diz que Ele supre todas as nossas necessidades, e nós não vamos falir, nós não vamos esmurecer, nós vamos nos manter firmes. Mas para que isso aconteça, assim como Caleb, ele se manteve íntimo com Deus, crendo em Deus, e intimidade com Deus, mais do que nunca é o que? Orar, jejuar, clamar e buscar Ele. Nós cremos que o nosso Deus, Ele é o Deus que faz todas as coisas, mas o principal aspecto é colocar Jesus no centro das nossas vidas, no centro de todos os nossos projetos, no centro de todas as áreas das nossas vidas. Quem tem orado por uma cura física? Amém? Você tem orado? Eu tenho orado muito tempo. Quem tem orado por prosperidade? Quem tem orado por libertação? Eu tenho orado por uma cura física. Mas é muito fácil eu falar: olha, Jesus, eu quero que o Senhor venha até aqui, eu quero que o Senhor cura minha vida física, mas a minha área financeira, deixa que eu me viro sozinho. A minha outra área, emocional, sentimental, muitas pessoas entram em relacionamentos que estragam a vida, que quebram a vida. Deus até aqui pode, eu vou na igreja uma vez por semana, eu canto, dou uns pulinhos, estou satisfeito, vou embora. Quando eu chego lá fora, eu levo a minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu posso e do jeito que eu quero fazer. Mas não é assim. Nós precisamos manter o nosso relacionamento íntimo com o nosso Deus. Nós estamos aqui na igreja orando, nós temos a campanha de quarta-feira, nós estamos aqui fazendo a torre de oração nas quinta-feiras, estamos orando na sexta-feira, clamando pela igreja. Tem adolescentes, jovens que estão vindo depois da meia-noite, pessoas que estão orando 10 horas. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós estamos vendo, estamos entendendo que se não for pela oração, nada acontece, nada move, nada rompe, nada acontece, nada acontece. Amém? Vamos continuar no versículo 8. Terceiro, tua promessa será do tamanho da sua. Essa daqui é top demais. Tua promessa será do tamanho da sua disposição. Olha que palavra forte. Disposição. Não basta ter a promessa, não basta apenas acreditar em Deus, mas é preciso também ter o que? Disposição. Se eu não sair do meu lugar,
Não vai acontecer. Se eu não colocar a mão no arado, não vai acontecer. Nós precisamos entender que assim como Caleb, nós precisamos agir. E a promessa que Deus nos fez será do tamanho da nossa disposição. Você já se perguntou o quanto você está disposto a se colocar na brecha, a clamar, a sair para a jornada para poder conquistar a tua promessa? Olha o que diz a palavra no versículo 8: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. E olha o que ele diz: eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Eu que perseverei em seguir o Senhor meu Deus. O maior problema desta geração, meu irmão, é desistir das coisas facilmente. Esse é um problema grande da nossa geração. Desistir facilmente. Nós vemos tantas pessoas que entram na igreja, que recebem a palavra, que se convertem, que são tocadas por Deus. Em determinada área, ela recebe uma palavra abençoada, mas passa um tempo, aquela outra não acontece, o que ela faz? Ela sai da igreja. Ela sai da igreja. Porque nós não colocamos Jesus como centro de todas as coisas. Nós não conseguimos ter paciência o necessário. Nós não conseguimos consolidar. E consolidar é permanecer, é estar firme, é na dificuldade colocar o joelho no chão. E assim como eu tinha ministrado uma palavra, aí que nós vemos que a palavra, ela precisa primeiro falar para as nossas vidas, ela precisa primeiro tocar nas nossas vidas. E esse dia aconteceu algo comigo, e eu entrei no carro e eu falei: está tudo bem. Está tudo bem. Tudo pode vir ao contrário, tudo pode, mas está tudo bem. Olha, Jesus, ele entra no barco, ele deita no barco e ele está descansando, dormindo, calmo. E os discípulos estão atravessando com ele aquele rio, e aí começa uma tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando hoje. Eu não sei qual é a tempestade que se levantou sobre a tua vida. Mas quando você levanta de manhã e você olha aquele céu bonito, ensolarado, não é bonito? Não é bonito? Aí quando a gente olha aquele tempo escuro, fechando, você fala: meu Deus, vai quebrar tudo. Que tempo feio. E tem momentos que isso acontece nas nossas vidas, que está tudo bonito, mas de repente a tempestade começa, o tempo começa a se escurecer, as coisas começam a ficar contrárias, e os discípulos desesperados começam a gritar, desesperados: Jesus, Jesus, nos acorde, nos salve. Jesus, ó, relaxado, descansando. E quando eles acordam Jesus, Jesus ele acorda numa paz, com aquela tranquilidade, aquela mansidão de sempre, dá aquela levantadinha das mãos dele, ó, acalma a tempestade. Você precisa chamar por Jesus. Nós precisamos chamar por Ele. Ele acalma a nossa tempestade, Ele para a nossa tempestade. Fala para o teu irmão: você precisa chamar por Jesus. Você precisa gritar por Ele, você precisa clamar por Ele. Por mais que os discípulos não tivessem Jesus no barco, o que poderia ter acontecido? Se eles não tivessem clamado para que Ele interferisse naquilo, o que poderia ter acontecido? Mas eles chamaram por aquele que poderia
fazer. Jesus. Amém? Nós precisamos permanecer, ter fé, acreditar, ter paciência. É algo difícil, por isso que eu falei da paciência. Nós precisamos orar. Eu não quero que você responda, mas quem orou aqui, no mínimo hoje, 10 minutos. O Celinho levantou a mão lá, graças a Deus. Mas não precisa levantar a sua mão não, meu irmão. Quem pelo menos pegou a Bíblia. Se eu perguntar quem comeu um almoço maravilhoso hoje, olha toda a galera lá atrás. Mas a palavra de Deus diz que o homem não vive só do pão, mas de toda a boca que sai da. Para você não morrer, para você não passar fome e chegar a morrer, você precisa se alimentar. E para que nós não venhamos a desistir, parar, nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual. E alimentar a nossa vida espiritual é orar, jejuar, ser fiel a Deus, permanecer. E tem pessoas, cara, eu já falei com pessoas sobre jejum, e a pessoa fala: jejum é um voto de tolo. Não precisa ficar orando tanto tempo, não. Dá uma olhada meio brava assim pro irmão do seu lado, bravo para ele. Fala assim para ele: quem você está ouvindo? Os pastores dessa igreja, os bispos, apóstolos, diáconos, presbíteros, oram, clamam, buscam, jejuam. Vem aqui, traz uma palavra sobre a tua vida. Aí nós vamos lá fora. O cara vai uma vez por mês na igreja e olha lá, porque eu sou o mestre Jedi da Bíblia. Eu sou super teólogo, estudei, fiz isso, fiz aquilo. O jejum é um voto de tolo. Não jejue, meu irmão. E aí, os homens de Deus dessa igreja, as mulheres de Deus que oram, que clamam, que buscam, trazem uma palavra de Deus sobre a tua vida, que o jejum é algo que mata a tua vida carnal, alimenta o teu espírito, que a oração, ela leva você a ter mais intimidade com Deus. Mas eu vou escutar quem? As pessoas lá fora. Todo mundo está reclamando. Você entra na internet, é uma reclamação de igreja, é uma falação, é uma difamação. Mas olha a vida da pessoa. Com quem essa pessoa, com quem você está conversando? É uma pessoa que ora, que busca a Deus, que clama, que jejua. Sabedoria, meu irmão, entendimento quer dizer, você pega um livro, você estuda e você aprende. Mas o que determina a nossa autoridade espiritual é o nosso relacionamento com Deus. A pessoa pode saber tudo, mas ela não tem autoridade. Ela não tem autoridade para ensinar. Porque a autoridade se conquista com o joelho no chão. Não queira dizer para o inimigo para ele ir embora. Não queira dizer para o mal ir embora, se nós não queremos nos relacionar com Deus. Porque nós precisamos ter autoridade. E ter autoridade espiritual é se relacionar com Deus. Não ler, não aprender. Tem pessoas que sabem, se você vai conversar, mas não põe o joelho no chão uma vez por dia. Não ora, não busca Deus. E nós paramos, nós desistimos, nós menosprezamos a palavra. Mas Caleb, ele permaneceu que fiel a Deus. E aí nós não desistimos. Nós não desistimos. Olha para o teu irmão novamente, fazer uma pergunta esquisita. Fala assim para ele, fala: meu irmão, qual é a tua? Fala para ele, qual é a tua? Agora você responde para ele, fala assim: a minha é Jesus. Amém? A nossa é Jesus. A nossa visão, o nosso coração, a nossa mente está voltada no nosso Deus, no único Deus que criou e que pode fazer
todas as coisas. Sabe o que é o mais interessante? Que eu e a Franciele assistindo a novela lá do Moisés, e estão fazendo um comercial tão bonito do cara falando que ninguém pode se prostrar diante, só existe um Deus, e mesmo assim tem pessoas que vendo tudo que Deus fez, não se convertem, mesmo assim. Você imagina, a palavra de Deus diz que o mar durante a noite inteira, ele foi se abrindo, pessoas pararam, e olharam aquele mar se abrir, a Bíblia diz que formou duas paredes, e o povo passou, e Deus matou os soldados do faraó, e Deus os livrou. E mesmo assim tem pessoas que menosprezaram, mesmo assim pessoas desistiram, e Moisés fala isso, lembra lá, ó, quando eu vos livrei, lembra quando Jesus subiu naquela cruz, saiu do trono dele e morreu para te salvar. Essa promessa não pode ser esquecida, a promessa não pode ser esquecida. Diga comigo, fala: eu não vou me esquecer da promessa. Glória a Deus. Versículo 10. Vamos ler no versículo 10, continuar no versículo 10. Deixa eu pegar aqui. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje já tenho 85 anos. Oh, glória a Deus. Já se passaram quantos anos, ele disse? 45 anos. Pessoa, Deus toca no coração dela, fala, traz uma palavra sobre a vida dela. Já se passaram 2 meses. Aí a pessoa diz assim: olha, Jesus me esqueceu, eu vou embora dessa igreja. Aí vai para outra igreja. Aí passam-se 8 meses. Jesus não está aqui, Jesus me esqueceu. Aí vai. Por isso a pergunta: qual é a nossa? Qual é a tua? É Jesus? E se passaram 45 anos. Eu não quero ser hipócrita, meu irmão. Quantas vezes eu já reclamei, tem hora que nós nos pegamos. Eu estou pregando essa palavra porque às vezes nós nos pegamos nos murmurando. A pessoa que fala assim: ó, você está pregando, você está falando isso, mas você faz isso. Não, nós precisamos disso. Nós precisamos crer que por mais que passe os anos, por mais que passe o tempo, a promessa vai se cumprir. Enquanto todas as promessas não foram cumpridas na tua vida, nós não vamos morrer. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Você só vai morrer no dia que cumprir todas as promessas na tua vida. E talvez Jesus volte até no meio desse caminho, nós nem veremos a morte. Mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque a palavra de Deus, ela diz que o nosso Deus, Ele é um Deus que não mente e nem se arrepende. Fala para o teu irmão, fala: Ele não mentiu. Ele não mentiu. Ele vai cumprir. E Ele não, por mais que você faça, por todo o mal que você faça, Deus jamais deixou de te amar. Ele jamais vai te deixar de te amar. Nada do que você faça vai fazer com que Ele te ame menos, e nada do que você faça vai fazer que Ele te ame mais também. A palavra, ela nos dá a compreender que o amor do nosso Deus é incondicional. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele estava morrendo não pelos pecadores daquela época somente, não pelos pecadores que já viveram, mas por todos os pecados que você viria a cometer. Mas o pecado, ele só é perdoado quando há arrependimento.
Então ele não mentiu. O amor dele é incondicional por nós. E a promessa vai se cumprir. E nessa vida de Caleb, com 85 anos, sabe, Caleb era como se dissesse: olha, imagina um jovem aí de 20 anos na sua... tá animado. Caleb era como se tivesse como um jovem de 18 anos, 85 anos de idade, e falando para todos: olha, eu estou aqui, eu estou animado, olha, não acabou, a promessa vai se cumprir, ainda tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. Quem aqui crê que todas as bênçãos que tinham para se cumprir na sua vida de 2015 já acabaram? Ah, peguei nessa, hein? Quem crê que bênçãos infinitas virão até terminar esse ano de 2015? Glória a Deus. É o ano das grandes conquistas. É o ano das grandes conquistas. E nós vemos as conquistas, as promessas acontecerem nas nossas vidas, se nós tomarmos a mesma disposição de Caleb. E o que leva um homem de 85 anos de idade? Misericórdia. Até a gente pega se falando, porque eu estou lá na faculdade e tem um senhor na minha sala de 65 anos. Eu falo: meu Deus do céu, o que esse homem está fazendo aqui, gente? Aí Deus vem dar uma palavra dessa para a gente. Ainda dá tempo de sonhar, sei lá. Se Deus falou, a tua promessa, aquilo que você fala, aquilo que você acredita, talvez é loucura para o irmão que está do seu lado. Mas quem é maior na sua vida, a opinião do teu irmão ou a palavra que Deus trouxe sobre a tua vida? De quem é a última palavra? Glória a Deus. A última palavra vem dele. Mas o que leva um homem de 85 anos? Primeiro, para cumprir as promessas que ainda não foram cumpridas. Você pode ter 99 anos de idade, meu irmão. Se você continuar crendo, ela vai acontecer. Até você fechar os seus olhos, ela vai acontecer. E segundo, para você conquistar bênçãos ainda não alcançadas. Você vai alcançar as bênçãos que você ainda não alcançou. Será que você pode olhar para o teu irmão e profetizar isso? Olha para ele, profetiza aí para ele. Fala: meu irmão, você vai alcançar as bênçãos que você ainda não alcançou. Fala para ele: você vai ver a promessa de Deus. Fala: eu profetizo, eu declaro, eu tenho fé que as promessas de Deus vai se cumprir na tua vida. Aleluia. E nessa parte que eu não li seria: a tua promessa será do tamanho da sua visão. A promessa será do tamanho da sua visão. Qual é o tamanho da sua visão? Qual é o tamanho da sua visão? A sua visão é do tamanho de um pardalzinho ou a sua visão é do tamanho de uma águia? A águia, ela olha de longe, ela olha bem longe, ela consegue ver, determinar, parece que tem um GPS, né? E ela vai lá e pega o que ela queria. E assim foi Caleb. Caleb, ele determinou, ele olhou e ele falou: eu quero aquilo ali vai ser meu. Deus me prometeu, vai ser meu, eu não abro mão. Eu não abro mão. Quem não abre mão da sua família? Quem não abre mão da sua casa? Quem não abre mão da sua vida financeira? Oh, glória a Deus. Sai deste lugar nessa noite, meu irmão, profetizando e tomando posse disso. Eu não abro mão. Glória a Deus. Olhando a vida de Caleb, sabe o que nós vemos aqui? Que o problema de Caleb não era a idade dele, era a visão. O nosso problema não é a nossa idade, o nosso problema não é a nossa condição, o nosso problema é a nossa visão. A visão, ela precisa ser determinada, ela precisa ser focada, precisa se consolidar, precisa se manter firme. Você sabe o que é inconstância? Constância e inconstância. Inconstância é aquela pessoa que vive parando, dá 2 passos para frente e dá 2 passos para trás. Como foi o teu ano de 2015? Nós ainda temos 2 meses para acabar o ano. São 2 meses.
Deus ele abriu o mar para o povo passar durante uma noite. E nós ainda temos quantos dias? Temos 2 meses para o ano acabar. Eu creio que é isso, não é? Eu estou contando 2 meses. 2 meses para viver o ano das grandes conquistas. 2 anos para continuar crendo que a promessa que Deus fez, que foi essa promessa, ano das grandes conquistas, que ela vai acontecer. Eu mantenho firme, eu não tiro o meu pé daqui. Elas vão acontecer. Vai acontecer. Amém? E por último, versículo 12. Meu Deus. Cinco, por último, tua promessa será do tamanho do seu desafio. Olha que forte isso. Do tamanho do seu desafio. Não tem como acontecer nada, não tem como conquistar nada sem desafios. Amém? Olha o que diz o versículo 12. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Meu Deus do céu. O homem de 85 anos tem inimigo, tem desafio para enfrentar. Ele fala: olha, deixa eu ir lá, deixa eu desafiar, deixa eu entrar nessa guerra. Que o nosso Deus ele é poderoso para dar vitória, que Ele é poderoso para me entregar essa terra. Nós não vamos romper enquanto nós não colocarmos Deus como centro de todas as áreas das nossas vidas. Não existe vitória. O povo conquistou Jericó. Você conhece a palavra, meu irmão? Deus ele falou: olha, marchem, caminhem, toquem as buzinas. Tinham inimigos, tinha desafio para se enfrentar, mas o plano foi Deus quem deu. A direção foi de Deus. Mas sabe por que nós perecemos, meu irmão? Porque Deus ele nos entrega uma direção. Deus ele diz: olha, vai por aqui. E a gente escolhe ir para onde? Por aqui. A palavra de Deus diz que Abraão ele estava tendo um problema ali com seu sobrinho. Tinha os animais que viviam junto. Eles falaram: olha, nós precisamos nos separar, não dá mais para conviver junto. Deus falou para ele: ó, separa, dá. E eles indo embora, eles chegaram e tinham 2 caminhos. Uma terra que aos olhos naturais parecia boa, que dava fruto, que tinha um horizonte. Quando você olha um terreno, aquele terreno todo cheio de terra, todo bagunçado, todo, aí você olha aquela campina verde, você prefere ir para onde? Para Campina Verde, é claro. Abraão fala para ele, fala: olha, escolhe onde você quer ir, porque se você escolher ir por aqui, eu vou por aqui, mas se você escolher ir por ali, eu vou nessa. E os olhos de Ló se engrandeceram e escolheram, claro, a terra que era mais bonita. Mas você sabe por que Abraão deixou que a escolha fosse dele, meu irmão? Porque Abraão ele compreendia que as bênçãos não estavam na escolha dele, na terra mais bonita, no lugar mais bonito, do jeito que ele queria. Ele sabia que era Deus quem faria. Olha, eu vou para uma terra onde ela é seca, onde nada acontece, mas se Deus está no negócio, se Ele disse para você ir, vai para lá, meu irmão. Vai para lá. Uma promessa, ela não se realiza sem desafio. Se você quer conquistar a promessa de Deus para a sua vida e acredita que ela vai acontecer sem que você tenha uma luta, sem que você tenha uma dificuldade, sem que as tribulações venham, você está enganado. E se vem algo fácil, você precisa desconfiar, porque nada é fácil.
Nada é fácil. Tudo tem um desafio. José, ele foi desafiado a enfrentar uma cova. Moisés, ele foi desafiado a enfrentar quem? O faraó. Caleb foi desafiado a enfrentar gigantes. Josué foi desafiado a atravessar o Jordão. Daniel, ele foi desafiado aonde? Na cova dos leões. Jesus foi desafiado aonde? Na cruz. Quem mais? Todos os homens de Deus foram desafiados. Todos os homens de Deus foram desafiados. E eles creram, permaneceram, se manteram íntegros e alcançaram a promessa que Deus tinha para a vida dele. Olha para o irmão que está do seu lado, fala assim para ele, fala: meu irmão, não tenha medo dos desafios. Bem importante essa. Fala assim para ele, olha de novo para ele com um semblante assim meio mal e fala assim: não ouça pessoas erradas, pessoas que te desanimem. Sabe, eu vejo que isso é o maior problema. Nós ficamos procurando doutores da lei, pessoas entendidas, pessoas. Você vem na igreja, os pastores estão no altar, olhando, orando, jejuando, com o joelho no chão. Aí ele vai lá na rua, aí porque escolhi um nome aqui, o corintiano lá falou para ele que não, que está errado, que é assim, que tem que ser assim, porque ele estudou teologia nas faculdades de Harvard e tal, e sabe de tudo, e sabe daquilo. Mas a autoridade, ela só vem com intimidade. A palavra de Deus diz que Jesus, ele tinha apenas 12 anos. E a mãe dele e o pai dele foi procurar ele. Sabe onde ele estava? Lá no templo, ensinando os doutores da lei. Um menino de 12 anos, ensinando aqueles doutores de anos, baseados na lei, estudando a lei. Mas porque Jesus tinha autoridade. Quando as pessoas falavam que Jesus pregava, um fariseu, um sacerdote falava, ninguém estava dando a mínima. Jesus falava, as pessoas criam porque ele tinha autoridade. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele passava noites e dias orando, falando com Deus, porque falar com Deus é gerar intimidade, autoridade. A autoridade ao ponto de Jesus ter chegado diante do túmulo de Lázaro, e ele orou porque ele precisava orar para mostrar para as outras. Ele mesmo fala, né? Deus, eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor me compreende. E quando Jesus, ele olha para o túmulo, ele diz: Lázaro, saia do túmulo. E nisso eu aprendi que Jesus jamais pede, ele ordena a tua vitória. E quando chegar o dia, quando chegar a hora, assim como foi com o povo, no momento certo, ele vai determinar a tua vitória. Ele não vai pedir, ele vai olhar e vai falar: promessa, se cumpra agora, se cumpra a promessa que Deus fez. Não esqueça da promessa, meu irmão, não esqueça, amplie a tua visão, persevere, permaneça no desafio, e você vai ver o melhor de Deus acontecer na tua vida. Você crê nisso? Você crê nisso de verdade? Amém? Então vamos se colocar de pé. E nessa noite você vai orar, meu irmão. Esquece do irmão que está do seu lado, esquece da pessoa que está do seu lado. Faça uma aliança com Deus agora, faça um compromisso. Fala para ele: Deus, traz à tona a lembrança da minha promessa, amplie a minha visão, amplie, Senhor, a promessa que o Senhor fez para a minha vida. Oh Espírito Santo de Deus, feche os teus olhos, meu irmão, feche os teus olhos.
Comece a clamar para o Senhor renovar esta aliança com Ele nessa noite, renovar este compromisso com Ele nessa noite, que essa promessa, que a promessa que Ele fez agora, deixe que Ele, que é o dono da sua mente, que Ele é o dono do seu entendimento, que Ele traga à tona, que Ele traga novamente à sua mente todas as promessas que Ele fez, tudo aquilo que Ele prometeu para a tua vida. Feche os teus olhos, meu irmão, deixa o Senhor trazer agora. Deixa o Senhor falar, deixa o Senhor trazer, traz a lembrança, traga novamente a tua lembrança agora. Deus, Senhor, o Senhor fez uma promessa para mim. Deus, um dia o Senhor fez uma promessa, meu irmão, eu não sei qual é. Tem pessoas que estão aqui nessa igreja há um bom tempo, que tem clamado por uma cura, que Deus fez uma promessa na família, que Deus fez uma promessa na sua vida financeira, no seu trabalho. E talvez se passou muito tempo, talvez se passaram dias, anos, momentos que você chorou, momentos que você até mesmo esqueceu e olhou e disse: olha, Deus, sabe, eu renuncio, eu não quero mais. Deus, eu não quero mais, porque ela está demorando. Renove essa aliança com o Senhor nessa noite. Peça perdão para Ele, porque talvez nós tenhamos menosprezado aquilo que o Senhor falou sobre as nossas vidas, porque parecia ser tão grande, parecia ser tão distante. Faça um voto com Ele, uma aliança com Ele nessa noite. Oh Deus, eu estou disposto. Diga para Ele: Senhor, eu estou disposto a entrar no desafio. Senhor, eu estou disposto a ampliar a minha visão. Oh Deus, eu estou disposto, Senhor. Oh Espírito Santo, Deus, coloque a mão sobre o teu coração. Coloque a mão sobre o teu coração. Oh Espírito Santo.